Tu lembra do zagueiro Danilo Silva, atleta que chegou ao Internacional em 2017, quando o Colorado inclusive estava na Série B do Campeonato Brasileiro, e é um jogador que naquele momento estava no Dinamo de Kiev da Ucrânia. Nesse momento, ele voltou para o Dinamo de Kiev numa situação completamente inusitada em meio a uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e ele não é mais jogador de futebol. Nesse vídeo eu quero te falar a curiosidade de por onde anda o ex-jogador Danilo Silva, que teve uma passagem pelo Internacional. Deixa aqui nos comentários, inclusive, se tu gostava desse jogador. Eu não gostava, achava um jogador muito abaixo do esperado, não era um bom zagueiro. A gente lembra muito daquela partida que ele fez contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Certamente, talvez tu lembre desse jogo. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço pra ti, né? Deixa o teu gostei, se inscreve aqui no canal do Varfoot e ativa também o sininho de notificações, tá bom? Pra quem não sabe, o Danilo Silva foi um jogador que surgiu principalmente direto nos Estados Unidos em 2005, no time chamado New York, que naquela época nem disputava MLS, um torneio da Major League Soccer. Depois do New York, que foi uma passagem de exatamente uma temporada, ele vai para o Guarani de Campinas. E no Guarani de Campinas, ele fica 1 ano e meio até que ele consegue um contrato com o São Paulo após ele se destacar. E no São Paulo, em 2007, na metade de 2007, em setembro, para ser um pouco mais preciso, ele já sai do São Paulo em dezembro, volta para o Guarani. Já na próxima temporada, e 6 meses depois, metade de 2008, ele vai para a equipe do Desportivo Brasil. E em agosto, quando o Dinamo de Kiev vira o Dinamo de Kiev, porque acaba mudando de nome, ele fica 7 anos por lá. Sim, 7 anos no Dinamo de Kiev. E ele vira ídolo por lá. Vira um dos principais jogadores do futebol ucraniano e, por óbvio, do Dinamo de Kiev. Até que o contrato dele acaba em abril de 2017. E sabe para onde que ele volta? Pro Internacional, que naquele momento estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. No Inter, ele fica até a metade de 2018 e a partir daí ele vai para o empréstimo para a equipe do Los Angeles FC. Esse sim, um time da Major League Soccer, um time de muita tradição. E dentro do Los Angeles FC, ele fica até o comecinho de 2019. Onde naquele momento ele chega a ser emprestado do Inter para o Los Angeles, o Inter não ganha nenhum real com essas transferências, e depois ele vai em definitivo. Mas já na metade de 2020, até um pouco mais da metade, em setembro de 2020, ele encerra a sua carreira. Isso a gente está falando de um cara que encerrou a sua carreira aos 33 anos de idade. Hoje, o Danilo Silva tem 38 anos e ele saiu, entre aspas, por óbvio, né, de jogador, mas agora ele tem um cargo completamente diferente, porque já no comecinho de 2021 ele vai para o Dinamo de Kiev, isso ainda um pouquinho antes do início do conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí ele vira o representante do Dinamo de Kiev. Só que nesse meio tempo, como todo mundo bem sabe, começa a acontecer o conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E nesse meio tempo, ele volta ao radar do Inter. Essa história talvez tu nem sabia. Lembra do Carlos de Pena? Carlos de Pena, uruguaio, que a gente lembra por aquelas eliminações contra o América Mineiro, contra o Caxias também, que ele perde pênalti. O Carlos de Pena, naquele momento, estava jogando no Dinamo de Kiev. Acontece o conflito entre a guerra entre Rússia e Ucrânia e todos os estrangeiros têm que sair do Dinamo. Inclusive o Vitinho, que hoje está no Internacional, também era um desses jogadores. Mas isso não tem a ver ainda com o Inter. Mas o Carlos de Pena, ele é indicado para o Internacional por meio do Danilo Silva. E o Danilo Silva que intermedia essa negociação. Só que antes disso, o Danilo Silva estava negociando com o Vasco, o Carlos de Pena. E depois que o Inter chega no negócio, pela relação que o Inter tem com o Danilo Silva, o Inter acaba dando um chapéu no Vasco por essa negociação. Isso durante o fato dele estar sendo representante do Dinamo de Kiev. Ele fica até dezembro de 2023 e no comecinho de 2024 ele vira um coordenador esportivo do Guarani, que é um outro time que ele também tem muita tradição. E no Guarani ele ficou até a metade agora de 2025. Quando agora, a gente tá falando comecinho de junho, ele assumiu um novo cargo no Dinamo de Kiev, em meio ao conflito que acontece ainda entre a Rússia e a Ucrânia. Só para deixar claro, tá? O Dinamo de Kiev não está em Kiev, né, que é a capital da Ucrânia. Ele está atuando em um outro país, o próprio campeonato ucraniano está seguindo em outros países, né? Cada clube ali tem uma cidade sede ali, em volta do que está acontecendo, que o Dinamo não está perto do conflito. Mas ele de novo assumiu esse papel de ser representante do Dinamo de Kiev, igual anteriormente lá no começo da guerra. Será que agora de novo
ele pode indicar algum jogador ao Inter, mas de fato, durante esse período, ele teve não só uma, como duas passagens pelo Internacional e ainda intermediou uma chegada de um jogador do Inter. Até poderia colocar que ele se tornou empresário de futebol, mas para falar isso ele não poderia ter vínculo com algum clube. E como ele tinha vínculo com o Dinamo de Kiev, a gente não pode falar sobre esse tipo de situação. O fato é que hoje ele representa e muito o Dinamo de Kiev, que é um clube no qual ele virou ídolo lá na Ucrânia, tá bom? Então esse foi o vídeo contando a história de Danilo Silva, o antes e depois do Inter.